Neste vídeo eu irei tratar sobre o Código Processual Penal. Irei explicar apenas 3 artigos das disposições preliminares. O 4º artigo ele irá tratar do inquérito policial, um assunto precioso, ricos de detalhes e que precisam ser expostos. Então, para melhor elucidação, o Código Processual Penal ele irá instrumentalizar a forma de impor a pena em função do delito. Por sua vez, o Código Penal irá definir o que é crime e estabelecer sanções. Bem explicado prefacialmente, iremos agora destrinchar o artigo 1º, que disserá: o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. O caput ele traz o princípio do devido processo legal ao unificar este Código de processo para todo o território brasileiro. Em outrora, com as outras constituições, era aplicado vários códigos processuais penais. Então, cada estado tinha o seu Código Processual Penal. Com o advento da nossa lei maior, da nossa Constituição de 1988, foi então unificado este entendimento de que este Código Processual Penal iria reger todo o território brasileiro. Temos ainda então o princípio da territorialidade, em que todo o território brasileiro será abarcado por este Código Processual Penal. Vamos então pôr a salvo algumas exceções. Inciso 1º, os tratados de convenções e regras de direito internacional. À guisa de exemplo, um diplomata do exterior venha ao Brasil e por uma infelicidade aqui cometa o crime, o que será aplicado será a regra do Código Processual Penal do país de origem. Caso um brasileiro diplomata, em função do seu exercício, saia do Brasil e vá para o exterior e lá cometa um crime, será utilizado o Código Processual Penal do Brasil. Note que, embora estejam em territórios diferentes, existem também regras diferentes, dado aos tratados que foram pactuados. Temos o inciso 2º, as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Aqui o CPP atuará de forma subsidiária, uma vez que se trata de questões políticas. Então, o Senado Federal é quem irá processar e julgar em crimes de responsabilidade os ministros e o presidente. Vamos ao inciso 3º. Os processos da competência da Justiça Militar. A Justiça Militar, ela mesmo tem o seu Código Penal Militar e também o seu Código Processual Militar. E os incisos 4º e 5º fala dos tribunais de competência especial e os processos por crimes de imprensa. Não existe mais tribunal especial, tribunal de exceção, e também não existe mais as leis de imprensa. Por isso, o parágrafo único ratifica: aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos nos incisos 4º e 5º, quanto às leis especiais que os regulam não dispuserem de modo diverso. Artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Aqui temos a hipótese de que a matéria processual, toda a sua norma, ela será imposta de imediato. Não entendo, então,
como retroagir, assim como acontece no Código Penal. A retroatividade da lei penal ser mais benéfica. Por exemplo, se for feito uns atos de citação e intimação durante um tempo, naquele processo, e depois venha a existir uma nova lei que regulamente outras citações e intimações, os atos já praticados não serão revogados. Outro exemplo, se em um júri, antes eu tinha uma lei Lex Mitrio, uma lei melhor, e depois nasce uma Lex Gravio, uma lei pior. A lei não irá retroagir, assim como o Código Penal, para beneficiar o réu. Irá continuar então com aquela lei que estará vigente naquele tempo. Não irão retroagir. Vamos agora para o artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. A analogia aqui ela é positiva. No Código Processual Penal, a analogia ela só pode ser usada se for em bona parte. A analogia ela é um recurso utilizado para suprir omissão e lacuna na própria lei. Então, um exemplo, para que se declare o impedimento daqueles que atuam no tribunal do júri, será então feita analogia com o artigo 254, que disciplina sobre a suspeição e impedimento do juiz, sendo então aplicado aos jurados. Esse é um caso de analogia. A lei, sendo então omissa, aplica-se um outro artigo, um outro dispositivo para regulamentar aquela lacuna. E também usar os princípios gerais para o seu entendimento, para a sua hermenêutica.